Olá, queridos! Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo do Barroco, né? Nós vimos as principais características, o contexto histórico, né? O que diferencia essas características, a estética cutista e a conceptista. E hoje nós vamos estudar os dois principais autores barrocos, certo? É importante que muitos de vocês façam um estudo bem aprofundado dessa aula, porque alguns alunos durante a semana me procuraram por meio de questões que eles tentaram resolver, e aí muitas dessas questões, elas ficavam difíceis a resolução, porque se tratavam de questões sobre os autores. E aí a nossa aula hoje, ela é sobre os dois principais autores barrocos. Eu coloquei como barroco luso-brasileiro, porque, né, nós tivemos autor brasileiro, que vai ser Gregório de Matos, e Padre Antônio Vieira, né, que teve sua vida dividida entre Brasil e Portugal. E aí ele é considerado um autor luso-brasileiro. Então, preparei um slide para, através do slide, nós desenvolvermos o nosso estudo sobre os dois principais autores do Barroco. Então, vamos lá ao estudo dos dois autores barrocos. Começando por Padre Antônio Vieira, né? Então, Padre Antônio Vieira, ele nasceu em Portugal em 6 de fevereiro de 1608. Em 1614, ele e sua família mudaram-se para o Brasil, onde ele estudou em colégio de jesuítas e mais tarde ingressou na Companhia de Jesus. Bom, a Companhia de Jesus, né, como vocês já estudaram em história e também viram no quinhentismo brasileiro, né, era responsável por enviar os padres jesuítas para as colônias que estavam sendo colonizadas e catequizadas. Em 1633, proferiu seus dois primeiros sermões, ambos de caráter político. O primeiro falava da invasão holandesa e o segundo atacava a escravidão indígena. Essa sua postura, atrelada à sua defesa dos cristãos novos, gerou inimizade entre os colonos e membros da igreja, o que fez com que ele tivesse sua vida, né, dividida entre Brasil e Portugal. Que o que acontece? Padre Antônio Vieira, mesmo sendo membro da Igreja Católica, né, além de defender os cristãos novos, ele questionava bastante o comportamento da sociedade, inclusive o comportamento dos membros do clero. Então, isso fez com que muitas vezes, né, ele fosse perseguido, ele tivesse que mudar de país, né, porque ele fazia essa crítica. Depois de ele viver período, desculpem, na defesa da coroa portuguesa, mais conceptista que cutista, como vocês já viram na aula anterior, o barroco ele vai ter duas tendências. A tendência conceptista, que é a tendência que ela vai se preocupar com a argumentação, com o jogo de ideias, né, de modo a convencer o leitor ou ouvinte, e a tendência cutista, que é a tendência que se preocupa mais com a estrutura, com o vocabulário, com o uso de palavras, de figuras de linguagem. Quando nós falamos em Padre Antônio Vieira, ele é muito mais conceptista que cotista, ou seja, os seus textos eles não iam apresentar como maior preocupação a estrutura, e sim a argumentação, a tentativa de convencer o leitor ou ouvinte em relação àquilo que estava sendo escrito. Como ele escrevia sermões, os sermões eles são para ser escutados. Muito apesar de que hoje nós lemos os sermões que foram deixados por ele, mas quando ele produzia esses sermões, ele tinha uma preocupação muito grande com a argumentação, com a capacidade de convencer o seu ouvinte em relação àquilo que ele falava. Mais conceptista que cotista, os sermões do Padre Antônio Vieira fazem parte do barroco e apresentam características como culto ao contraste, rebuscamento da linguagem, além do uso de antíteses e paradoxos, né, que é essa aproximação entre palavras de sentido contrário e ideias de sentido contrário. Algo bem marcante dentro do barroco, que como nós já vimos também, né, é um movimento literário marcado por essa dualidade. O homem estava dividido entre a fé e a razão, ou seja, entre a Igreja Católica e a Contra-Reforma. Além de sermões, Vieira também escreveu cartas, textos proféticos, poesia e teatro. Sua vida e obra foram marcadas pelo envolvimento em questões políticas, na defesa da coroa portuguesa e da fé católica.
Apesar de Vieira sofrer perseguição da Inquisição Portuguesa, depois de ele viver períodos em Portugal e um tempo em Roma, sua morte ocorreu no Brasil, em 18 de julho de 1697. Então, quando vocês forem lembrar de Padre Antônio Vieira, o primeiro ponto que vocês devem fixar é a questão dos sermões. Padre Antônio Vieira, ele foi responsável por escrever os sermões e é considerado até hoje o maior orador sacro em língua portuguesa, ou seja, ele é o maior orador da Igreja Católica até os dias de hoje. Então, Vieira escreveu sermões que são extremamente atuais. Daqui a pouco nós vamos ter contato com alguns desses sermões, né, que foram escritos por volta de 1650, 1670, e vocês vão ver que muito do que ele fala parece, né, ter sido escrito hoje em relação à sociedade. Então era bem atual, porque ele fazia crítica ao comportamento humano, ao comportamento social, ao comportamento da igreja, certo? E aí vem as principais obras. Ele foi responsável pelo desenvolvimento da prosa barroca em Portugal e no Brasil. Escreveu em estilo conceptista cerca de 200 sermões, dos quais se destacam Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, Sermão dos Bons Anos, Sermão do Mandato, Sermão do Santo Antônio aos Peixes, Sermão da Quinta Dominga da Quaresma, Sermão da Sexagésima e Sermão do Bom Ladrão. E aí um destaque para o Sermão do Bom Ladrão, que é um sermão extremamente atual, né? Onde ele fala que dentro da sociedade existem dois tipos de ladrões. Existem os ladrões pequenos, que ficam na beira do rio, por exemplo, espreitando aqueles que vão tomar banho para roubar roupa e ter com que se vestir. E esses ladrões, quando são pegos, eles são presos e condenados. E existem os ladrões que roubam o reino inteiro. E esses daí dificilmente são pegos. Pelo contrário, eles mandam prender os ladrões pequenos. Né? Vejam que foi escrito em 1655 e hoje é extremamente atual. E aí eu trouxe dois trechos de sermões de Padre Antônio Vieira. O primeiro é um trecho do Sermão do Sexagésimo. Eu vou fazer a leitura e quero que vocês, ao acompanharem essa leitura, observem bem a questão da metáfora, como é que ele emprega essa figura de linguagem, como é que ele vai buscando a argumentação, tentando convencer o leitor em relação àquilo que ele vem pregar. E diz o seguinte: fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios: ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Que coisa é a convenção de uma alma, se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Para esta vista, são necessários olhos, é necessária a luz e é necessário o espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a convenção das almas, por meio da pregação, depende desses três concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? Então vejam que é um sermão que ele fala da própria, de certo modo, da própria Igreja Católica. Ele está falando que para que o homem ele possa se converter, ou seja, ele possa aceitar os ensinamentos, ele vai precisar aí de três pontos. Ele vai precisar do pregador, ele vai precisar ser ouvinte e ele vai precisar de Deus. E aí faz uma comparação, como se esses três elementos fossem olhos, espelho e luz. E chega à conclusão que, para que a convenção, né,
de alguém, a própria igreja, os ensinamentos, a doutrina, ela possa existir, é necessário que esses três elementos, olhos, espelho e luz, ou seja, Deus, o pregador e o ouvinte, eles estejam em harmonia. O outro fragmento que eu trouxe também fala sobre a questão do pregador, sobre a questão da oratória, sobre a questão, né, de converter aqueles que ainda não conhecem os ensinamentos de Cristo. E é o sermão de Santo Antônio aos peixes. E é como se Santo Antônio tivesse aos peixes e diz o seguinte: vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que faça na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nelas que têm o ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não deixa salgar? Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que eles dão, a não querem receber? Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra? Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem? Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites? Não é tudo isso verdade? Ainda mal? Então vejam que esse aqui é uma crítica muito forte, né? Que ele diz que os pregadores, ou seja, aqueles que seriam os membros da igreja, eles têm a função na terra de sal, ou seja, de adubar, de deixar a terra, né, pronta para o cultivo, ou seja, de deixar as pessoas, aqueles que estão escutando a palavra, prontos para receber os ensinamentos e praticar os ensinamentos de Deus. E aí ele faz um questionamento: por que, se é tantas pessoas, né, com ofício de pregador, o mundo ainda está do jeito que está? Vejo que também é bastante atual, e hoje talvez mais atual do que nunca, porque hoje, com, né, a infinidade de religiões, nós temos muitos pregadores. E a Terra parece que está cada vez pior quando nós falamos de violência, quando nós falamos de tudo aquilo que vai contra os princípios, né, pregados por Deus. E aí ele faz esse questionamento: por que isso está acontecendo? Será que é porque o pregador ele prega a si mesmo no lugar de pregar a palavra de Deus? Ou será que é o ouvinte que não deixa essa palavra entrar em seu coração? E aí ele vai fazendo esses questionamentos. E aí no final ele conclui que isso é verdade. E ainda que seja mal, ainda que seja difícil, né, de entender por que isso está acontecendo. Então, quando nós falamos de Padre Antônio Vieira, nós vamos lembrar que ele foi um padre inicialmente jesuíta, né, e que foi perseguido por ter essa visão bastante crítica, que ele unia ensinamentos religiosos para fazer crítica social, para levar a reflexão, que era muito mais conceptista que cotista, porque os seus sermões eles tinham o objetivo de convencer o leitor em relação àquilo que estava falando, né, e que ele é, até hoje, o maior orador sacro em língua portuguesa. Não esqueçam disso quando nós falarmos de Padre Antônio Vieira ou quando vocês forem responder a alguma questão. E agora nós vamos para o representante do barroco brasileiro, né? Não sei se perceberam, mas é a primeira vez, né, quando nós falamos em movimento literário que aparece, né, um escritor puramente brasileiro. E aí uma observaçãozinha. Aqui no Brasil, o barroco ele não nasceu, na verdade, a partir de Gregório de Matos. O barroco ele surgiu, né, com a publicação de uma obra chamada Prosopopeia, que foi escrita por Bento Teixeira Pinto. Bento Teixeira era um cristão novo, certo, que veio de Portugal e que começou o barroco aqui no Brasil. Porém, a sua obra não recebeu destaque por ser uma obra muito semelhante ao que era produzido por Luís Vaz de Camões. Então, o barroco no Brasil, ele é iniciado pela obra Prosopopeia, de Bento Teixeira, mas ele é fixado
por Gregório de Matos Guerra, que também é conhecido como o Boca do Inferno. Vamos ver por quê. Gregório de Matos nasceu em 23 de dezembro de 1636, na cidade de Salvador, Bahia. Filho de Maria da Guerra e Gregório de Matos, pertencia a uma família abastada, cujo pai era um nobre português. Para quem não sabe, uma família abastada é uma família que tinha posses. Gregório estudou no Colégio dos Jesuítas, na Bahia, e em 1691 formou-se em Direito, em Coimbra, Portugal. Trabalhou como juiz, no entanto, sua grande paixão era a literatura. Retornou ao Brasil, exercendo os cargos de vigário-geral e tesoureiro-mor. Entretanto, foi afastado por se recusar a usar batina. Faleceu aos 59 anos, dia 26 de novembro de 1696, na cidade de Recife. O motivo de sua morte está associado a uma febre que contraiu quando foi condenado ao degredo em Angola. Ele morreu sem poder pisar na Bahia, por isso que ele morreu no Recife, né? Ele teve a condenação para o exílio em Angola, lá ele contraiu essa febre, voltou para cá, não pôde entrar na Bahia, né, porque ele fez uma crítica muito forte, principalmente aos governantes de lá, e aí morreu no Recife. Quando nós falamos em Gregório de Matos, nós vamos ter uma visão diferente da visão de Padre Antônio Vieira. Por quê? Enquanto Vieira escrevia sermões, Gregório de Matos, ele escrevia poemas. E aí ele era muito mais cutista que conceptista, ou seja, ele tinha uma preocupação muito maior com a estrutura, com o vocabulário, com as figuras de linguagem. E aí a sua poesia, ela é dividida em dois grupos. Ele vai ter as poesias líricas e as poesias satíricas. E aí Gregório de Matos, eu costumo dizer que ele é um poeta de várias faces, né? Tanto faz ele falar do amor como uma coisa linda, né, como uma coisa idealizada, como ele falar do amor como sendo apenas um desejo sexual. Então a poesia de Gregório de Matos era uma poesia muito forte, né? Então vamos ver como é que essa poesia ela é representada. E aí é dividida em duas vertentes, como eu havia dito, a vertente lírica, que vai ser a primeira a ser estudada por nós. Ela é dividida em amorosa, filosófica e religiosa. A lírica amorosa é fortemente marcada pelo dualismo amoroso, carne e espírito, que leva normalmente a um sentimento de culpa no plano espiritual, ou seja, reflete bem como o homem se sentia naquela época, né? Dividido entre o desejo e o pecado, que era pregado lá pela Igreja Católica. A lírica filosófica se parece muito com a lírica de Camões, que vocês estudaram no classicismo. Por quê? Ela vai se referir ao desconcerto do mundo, às frustrações humanas, à efemeridade, ou seja, essa passagem rápida do tempo, do homem, das coisas que estão ao nosso redor. E a lírica religiosa é onde ele se destaca bem no barroco, né? Ela vai obedecer aos princípios do barroco, fazendo uso de temas como o amor a Deus, a culpa, o arrependimento, o pecado, o perdão. E muitas vezes mostrando como é que o homem barroco ele estava angustiado entre essa visão de um Deus que castiga, de um Deus que perdoa, né? Que eram as duas visões que vinham sendo pregadas em relação ao próprio Deus na época. E aí eu trouxe alguns exemplos dessa poesia lírica de Gregório do Matos. A primeira, né, é o soneto, veja aí, ó, 4 estrofes, 2 quartetos, 2 tercetos, que ele dedicou a Maria dos Povos, que seria sua futura esposa. Diz o seguinte: discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Enquanto com gentil descortesia, o ar que a fresco da dona te namora, te espalha a rica trança voadora, quando vem passear-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota toda a ligeireza, e imprime em toda a flor sua pisada. Oh, não aguardes que a maduridade te converta em flor essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então, o texto que ele usa bastante, algo que eu falei na aula anterior, o carpe diem,
né? Ele fala para Maria que é discreta, formosa, que ela aproveite o tempo, que ela goze da flor da mocidade, porque o tempo, ou seja, a efemeridade, a passagem rápida, imprime em toda a flor sua pisada, ou seja, essa mocidade vai passar e toda essa beleza de Maria também. Então, texto que ele deixa bem marcado aí o Carpe Diem. E aí, ó, vem um outro, né? Também que é um texto lírico amoroso, e esse aqui ele tenta definir, de certo modo, o amor. E ele diz: aos afetos e lágrimas derramadas, ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que um peito abrasas escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando fogo, cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passa brandamente? Se és neve, como queima com porfia? Mas aí, quem andou amor em ti prudente? Pois, para temperar tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecer-se a chama fria. E aí vejam que é um texto que ele usa muito paradoxo. Veja que ele diz que incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Como é que eu posso ter um incêndio no mar de água? Como é que eu posso ter um rio, né, de fogo dentro da neve? Né? Aqui também, ó, fogo que passa brandamente e neve que queima. Então, ele diz que o amor é algo tão contraditório, né? Ele traz essa visão contraditória do amor que faz o quê? Que faz com que as lágrimas sejam derramadas, a desilusão no amor. E aí esse aqui faz parte da lírica filosófica dele. E diz o seguinte: inconstância dos bens do mundo, algo bem parecido com Camões, essa ideia do mundo inconstante, das pessoas inconstantes, de tudo que passa muito rápido. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Então, é a inconstância de tudo, dos sentimentos, do homem, né, que passam o quê? Rapidamente. E aí, um exemplo da lírica religiosa. E ele constrói toda uma imagem a partir desse poema, né, que também é um soneto. Se chama Buscando a Cristo, e diz assim: a vós, correndo vou, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós, divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me. A vós, sangue vertido, para ungir-me. A vós, cabeça baixa, para chamar-me. A vós, lado patente, quero unir-me. A vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Então, veja que ele constrói aí a imagem de Jesus crucificado e tira toda aquela visão de um Jesus de um Deus também que castiga os seus filhos. Veja o que ele diz aqui, ó, né, que os braços sagrados estão na cruz, né, que para receber os filhos eles estão abertos e para não castigar eles estão cravados, ou seja, estão presos. Fala dos olhos eclipsados, ou seja, os olhos entreabertos, né, de tanto sangue e lágrimas. Para perdoar, estão despertos. E para não condenar, estão fechados. Por isso que eles estão entreabertos. A vós, pregados pés,
por não deixar, ou seja, os pés estão pregados ali para não deixar seus filhos. E o sangue que desce, né, da coroa de Cristo, das mãos, dos pés, é para ungir os filhos que estão embaixo. A cabeça baixa é para chamar esses filhos. E ele, enquanto filho, né, de Deus, quer estar unido, atado e firme àquela imagem de Jesus crucificado. E aí nós passamos agora a um Gregório de Matos totalmente diferente desse que a gente viu, que é o Gregório de Matos Boca do Inferno. Ele recebeu esse nome de Boca do Inferno por suas críticas constantes e fortes, né, que diz o seguinte: a sátira. Então, lembrar que a poesia dele é dividida em lírica e satírica. A poesia lírica, ela se divide em lírica amorosa, filosófica e religiosa, que é a que mais representa o barroco. E a sátira, né, também conhecido, onde ele ficou conhecido como Boca do Inferno, é um dos principais e mais feridos representantes da literatura satírica em língua portuguesa. A exemplo de certos trovadores da Idade Média, o poeta não poupou na sua linguagem nem palavrões, nem críticas a todas as classes da sociedade baiana de seu tempo. Criticava o governador, o clero, os comerciantes, os negros, as mulheres. Então ele tinha essa boca mesmo do inferno que fez com que ele fosse expulso da Bahia, né? Então Gregório de Matos, ele vai usar muitas vezes a ambiguidade, a ironia para fazer essa crítica aqui que lhe deu o nome de Boca do Inferno. E aí vejam aqui, descrevo que era realmente naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um frequentado olheiro, que é a vida do vizinho e da vizinha. Pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres, postos nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Ou seja, ele diz que a Bahia, né, nessas duas primeiras estrofes, ela é feita por fofoqueiros, ou seja, pessoas que não conseguem governar a sua casa, querem governar o mundo inteiro. Né? E dizem, cada porta um frequentado olheiro, que é a vida do vizinho e da vizinha, pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro, ou seja, para falar da vida dos outros. Então ele começa dizendo que a Bahia é formada por governantes que não sabem governar, por fofoqueiros, mulatos desavergonhados que andam juntos aos pés dos nobres, e por fim, quando ele diz aqui, os estupendas usuras no mercado, todos que não furtam, muito pobres, ou seja, ela é formada por homens honestos e pobres e por homens ricos e ladrões. Essa é a cidade da Bahia aos olhos de Gregório de Matos. E aí eu trouxe duas décimas dele. O que são décimas? São poemas de uma estrofe com apenas 10 versos. A primeira é bem conhecida, né, como Pica-Flor. Pica-Flor, para quem não sabe, é o mesmo que beija-flor. Lembrando que Gregório de Matos utilizava muito a ironia e a ambiguidade. Então, disse que uma freira olhou para ele, né, para as suas feições, e disse, tão bonitinho, parece um pica-flor, ou seja, parece um beija-flor. E aí ele escreveu o seguinte, se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso claro fica, que fica então pica-flor. Ou seja, ele diz que pode ser pica-flor se ela, a freira, né, pegar a flor que ela guarda e dar para ele picar. Bom, e o outro, a outra décima, ele dedica às religiosas que em uma festividade que celebraram, lançaram a voar vários passarinhos.
diz o seguinte: meninas, pois é verdade, não falando por brinquinhos, que hoje aos vossos passarinhos se concede liberdade. Fazei ministro à vontade de um passarinho me dar, e não os devais negar, que espero não concedais, pois é dia em que deitais passarinhos a voar. Ou seja, ele disse: hoje é o dia que vocês estão soltando seus passarinhos, né? Não devem me negar nenhum desses passarinhos. Então, é a poesia aí satírica, cheia de ambiguidade, escrita por Gregório de Matos. Eu vou deixar na plataforma para vocês não uma atividade, mas eu posso dizer vários textos de Gregório de Matos que fazem parte de sua antologia poética. É importantíssimo que vocês leiam esses textos, certo? E tentem identificar aquele que pertence ao lírico, aquele que pertence ao satírico, certo? O que é filosófico, o que é religioso, o que é lírico amoroso. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, né, só lembrando que quando nós falamos em barroco luso-brasileiro, nós teremos dois principais representantes, Padre Antônio Vieira, com seus sermões conceptistas, e Gregório de Matos, com os seus poemas, que podem ser líricos ou satíricos. Espero que vocês tenham compreendido direitinho a nossa aula. Qualquer dúvida é só perguntar e até o nosso próximo encontro.